Tem dois pensamentos bem equivocados quanto aos investimentos. A primeira ideia é a de que você precisa de muito dinheiro para começar a investir. E a segunda é que não vale a pena investir com pouco dinheiro. E é exatamente sobre isso que eu vou tratar aqui nesse vídeo. Eu vou fazer algumas simulações com uma quantia baixa de dinheiro para que vocês tirem suas conclusões no final e decidam se vale ou não vale a pena começar a investir, mesmo que com pouco dinheiro. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Eu sou Israel e esse é o canal Rael Invest. Você já se perguntou quanto você teria caso você tivesse começado a investir há um ano atrás R$100 por mês? E se você tivesse investido por 5 anos esse valor, ou uma quantia maior até talvez R$1.000 por mês, quanto isso rende ao longo do ano? Eu vou compartilhar a tela do meu computador aqui com vocês, nós vamos fazer algumas simulações e eu vou mostrar como é vantajoso investir e também como utilizar a calculadora de juros compostos para que você possa fazer as suas simulações e adaptar ela de acordo com a sua realidade. Eu estou usando essa calculadora de juros compostos, mas tem uma série de aplicativos que você pode baixar e fazer esses cálculos. Tem também sites onde você consegue online mesmo fazer as suas simulações. Aqui nessa tela que eu estou compartilhando com vocês, a gente tem que definir primeiro um valor de investimento inicial. Então vamos colocar aqui um investimento de R$100 inicial e mensalmente será feito um aporte de R$100. Então a gente coloca no valor mensal o valor de R$100 também. Aqui na taxa de juros eu vou colocar uma taxa de 6,5% ao ano. É possível conseguir uma taxa maior que essa? Sim, é possível. Depende do quanto você está disposto a se expor ao risco e quanto tempo você pretende deixar seu dinheiro investido. Então essa taxa de 6,5% está um valor legal para a gente poder trabalhar aqui e fazer algumas simulações para vocês terem uma ideia de quanto rende no final. Aqui nós temos o período, eu vou deixar o período em anos mesmo e a gente vai calcular para um período de 5 anos. Então basta você clicar em calcular e ele já te leva para os resultados. Aqui a gente tem um total investido de R$6.100 ao longo dos 5 anos e um total ganho em juros de R$1.070. Então você teve, no total desses 5 anos, investindo R$100 por mês, uma quantidade de R$1.070 de juros. Ou seja, é um dinheiro que você não teria caso você tivesse deixado esse dinheiro em casa, caso você tivesse gastado com outras coisas. Então, aqui a gente começa a ver se é ou não válido você investir e a gente começa a perceber o efeito do tempo nos nossos investimentos. Se a gente voltar aqui em cima e a gente alterar o período em que esse dinheiro ficará investido, a gente colocar, por exemplo, para 15 anos. Então, 15 anos você depositando R$100 por mês, quanto isso te rende no final de 15 anos? Aqui a gente tem um total de R$30.128, dos quais 12.000 são apenas de juros. Aqui em cima a gente tem um gráfico também, eu não comentei antes, mas nesse gráfico a gente consegue ver a quantidade de dinheiro acumulado total. Essa curva aqui abaixo, a vermelha, a gente consegue ver o total de dinheiro investido e aqui os juros que você obteve ao longo desse período todo. Então ele mostra mês a mês quanto você teve de juros. E isso é bem interessante, que você consegue avaliar melhor e fazer uma projeção de como vão ficar seus investimentos ao longo de todo o período, caso você mantenha a mesma quantidade de aportes e também caso você mantenha essa mesma taxa de rentabilidade anual. E se a gente fizesse esses mesmos cálculos, mas para um valor maior de investimento mensal? Aqui eu vou colocar o valor de R$1.000 de investimento inicial
E também vou colocar um valor de R$ 1.000 mensais. Vamos manter aquela mesma taxa que eu havia colocado anteriormente, de 6,5% ao ano, para um período de 5 anos. Isso nos dá um total acumulado ao longo de 5 anos de R$ 71.705, sendo que desse valor, mais de R$ 10.000 foi apenas de juros. Então, a gente consegue ver que é sim vantajoso se a gente alterar o tempo em que a gente vai realizar esses aportes. A gente consegue ver o efeito do tempo no seu investimento como um todo. Então, eu vou alterar aqui agora e colocar um período de 15 anos realizando estes aportes de R$ 1.000 mensais. Vamos colocar aqui em calcular e nós temos um total de R$ 301.302 acumulados ao longo de 15 anos, sendo que desse valor nós temos quase a metade, R$ 120.000, que é apenas de juros. Então, esse é um dinheiro que você não teve que tirar do seu bolso e você conseguiu de rentabilidade, mais de R$ 120.000. Nesse gráfico aqui, a gente consegue observar que esta curva laranja aqui abaixo é a curva do total de juros. E esta curva ela tende a subir cada vez mais. Se a gente alterar aqui o período para 30 anos, por exemplo, olha o que acontece com esta curva. A gente vem para esta curva aqui laranja, em algum momento ela ultrapassa a quantidade de dinheiro que você investe mensalmente. Então os juros que você ganha, eles passam a se tornar maior que seus aportes mensais. E aí que a gente vê o efeito bola de neve, pois o seu dinheiro trabalha sozinho, gerando mais dinheiro, sem que você precise necessariamente realizar mais aportes. E isso é extremamente interessante, mas isso acontece a longo prazo. O mesmo acontece caso você invista R$ 100 por mês. Tem investimentos que você pode começar a investir a partir de R$ 36. Então, fazendo seus aportes de R$ 36 mensais, você já consegue ter alguma rentabilidade. Se a gente pensar a longo prazo, e pensando que dentro desse longo prazo você também vai aumentar a sua renda, o seu poder aquisitivo, então você vai ao longo do tempo aumentando o valor dos seus aportes. E isso faz com que você tenha uma rentabilidade interessante para um período longo. E isso é muito vantajoso, quebra aquela ideia que muita gente tem, que você precisa de muito dinheiro para investir, ou que não vale a pena investir com pouco dinheiro. Pois vale muito a pena, desde que você deixe o seu dinheiro por um período maior e você mantenha a constância dos seus aportes. Você pode fazer essas simulações dentro da sua realidade, da quantidade de dinheiro que você consegue guardar e estimar em quanto tempo você vai atingir o seu objetivo final. Se você conseguiu aprender alguma coisa com esse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscreva no canal e até a próxima.